Boa noite, pessoal, tudo bem? Se meu som estiver ok, vocês coloquem aí no chat, tá? Se vocês conseguem me ouvir aí direitinho. Se por acaso vocês não estiverem conseguindo me ouvir, deem um alô aí, tá? Mas se tiver ok, se vocês estiverem me ouvindo, pode dar um joinha ou dar um ok aí só para eu saber. Tá tudo certo. Pessoal, tudo certo aí, então? Tudo ok, né? Beleza. Pessoal, vou iniciar aqui a nossa aula, me apresentando, a nossa segunda aula já, mas eu vou apresentar mais uma vez a vocês, para o pessoal que entrou hoje, a partir da segunda aula. O pessoal que está entrando hoje, a nossa primeira aula está disponível no canal, tá? Então, deem uma olhada lá depois que está gravada. Nessa segunda aula, a gente vai dar continuidade aí sobre os temas sobre o nosso curso, que é a introdução de pensamento computacional e o pacote Office, beleza? E nessa segunda aula, quero desejar a todos umas boas-vindas, obrigado pelo tempo de vocês, obrigado por estarem participando também da live. Eu vou me autodescrever para que todos consigam me acompanhar aí, tá ok? Eu sou um homem pardo, de cabelos e olhos castanhos, eu utilizo óculos, e nesse momento eu estou utilizando uma camiseta lilás, com a estampa em cor branca com o nosso projeto social, que é o Conectados do Bem. Perfeito? Dito isso, eu vou apresentar aqui a vocês a minha tela. Vocês me deem um ok aí também se vocês conseguirem visualizar. Apresentando aqui a minha tela para vocês, pessoal. Na última aula eu já me apresentei, né? Mas nessa segunda, para quem entrou, quem está entrando pela primeira vez, meu nome é Matheus Almeida, como está na descrição aí, na minha fotinha aí embaixo. Eu sou analista de sistema, especialista em segurança da informação e redes de computadores. E no mercado de trabalho de TI eu tenho mais de 10 anos aí, tanto lecionando quanto em outras áreas também que eu tive a oportunidade de participar. Beleza, pessoal? Nesse próximo slide aqui, eu vou mostrar para vocês os tópicos da aula de hoje, tá? Do que a gente vai falar na nossa aula 2. Na nossa aula 2, nós vamos aprender sobre hardware e software, beleza? Não precisem se assustar inicialmente com essas palavras aí, tá, pessoal? Que eu vou explicar para vocês em breve. Vamos falar sobre componentes do computador, mouse, teclado, monitor e outros periféricos também. Como utilizar o mouse, a apresentação de um teclado e a apresentação do sistema operacional Windows, beleza? Vamos fazer uma parte prática aí na parte do sistema operacional, tá? Parte prática que eu digo é mexer no computador mesmo. E alguns programas essenciais. Então, esses são os tópicos da aula. Começando aqui com hardware e software, pessoal, para esclarecer a vocês aí essas palavras difíceis, quem já ouviu falar, quem já sabe o que é, tá ok? Mas quem nunca ouviu falar, eu vou explicar para vocês de uma maneira bem simples o que é. O hardware, ele é a parte física do computador. A parte física do computador é tudo aquilo que eu posso tocar, né? Então, eu posso tocar no mouse, por exemplo, posso tocar no mouse. Então, o mouse ele se identifica como hardware, que é a parte física do computador, beleza? Outra parte física do computador. A outra parte física do computador é um teclado, por exemplo, um monitor para onde vocês estão me assistindo, né? Então, isso também é um hardware, tranquilo?
Então, hardware é a parte física do computador, é tudo aquilo que eu posso tocar, beleza? Tudo aquilo que eu posso tocar eu considero como um hardware, ok? Então, retomando aqui. Aqui está um exemplo claro, exemplos para vocês de hardware. Nós temos aqui nessa imagem o gabinete, beleza? Nós temos aqui o monitor, nós temos o teclado e o mouse. Então, são exemplos claros aqui de hardware, pessoal, que é a parte física, correto? Tudo isso daqui eu posso tocar, beleza? Então, aqui está um exemplo de hardware. Um outro exemplo de hardware aqui para vocês, que pode estar perto aí da mesa de vocês, é o roteador. O roteador ele é utilizado tanto para a gente fazer a conexão cabeada de internet e para a gente utilizar o Wi-Fi também, né? Então, é um exemplo de hardware, o roteador, beleza? Então, só para retomar aqui, pessoal, o hardware ele é a parte física do computador, é tudo aquilo que eu posso tocar, tá? O que eu não posso tocar, a gente considera como software, que a gente vai ver já já. Primeiro a gente vai aprender sobre hardware e depois a gente vê o software, beleza? Então, só para retomar aqui. E claro, como a aula ela é gravada, vocês podem estar voltando essa parte, ou quem gosta de anotar, pode estar anotando aí, tá? Que hardware é a parte física do computador, que é tudo aquilo que eu posso tocar, correto? Pessoal, o hardware, que é a parte física do computador, ele possui uma subdivisão, né? Que são os dispositivos. O que são os dispositivos? Os dispositivos são os equipamentos utilizados para a gente fazer a comunicação entre o homem e a máquina, tá? Então, como é que a gente faz essa comunicação entre o homem e a máquina? Através dos dispositivos, beleza? E aí nós vamos ter três tipos de dispositivos: os dispositivos de entrada, os dispositivos de saída e os dispositivos de entrada e saída, tá? São os três subgrupos aí do hardware, beleza? Que é a parte física do computador. Então, um exemplo aqui de um dispositivo de entrada, beleza? Dispositivo de entrada, eu coloquei como exemplo o microfone, tá? O microfone, pessoal, ele é um dispositivo de entrada. Para a gente conseguir entender, né? O microfone a gente utiliza para enviar uma informação para o computador, correto? Então, quando eu falo no microfone, eu estou enviando essa informação para o computador. Então, se eu estou enviando essa informação para o computador, a informação ela está entrando. Então, se essa informação ela está entrando no computador, o microfone é um exemplo claro de dispositivo de entrada, correto? Pessoal, até aqui, ok? Essa primeira parte aqui do hardware, o que é o hardware? Teve alguém que não entendeu? Ou até agora está tranquilo aí para vocês? Então vamos lá, correto? Pessoal, se por acaso surgir alguma dúvida, vocês podem colocar aí no chat que eu estou acompanhando aqui também, tá? Consigo ver ali na tela. Um outro exemplo de dispositivo de entrada é o webcam, tá? E aqui vai uma observação, pessoal. Essa webcam, ela é uma webcam onde ela vai funcionar somente como câmera ou filmadora, tá? Nesse momento, eu estou utilizando a webcam do meu notebook para transmitir a minha imagem para vocês. Então, essa imagem ela está entrando no computador. Então, é um dispositivo de entrada, correto? Vamos agora para o dispositivo de saída. Dispositivo de saída, aqui fica mais fácil porque a informação ela está saindo
do computador. Como assim a informação está saindo do computador? Quando eu consigo visualizar a informação, ou então quando eu consigo ouvir essa informação ela está saindo. Né? Então, por isso que a gente chama de dispositivo de saída, ou periférico de saída, beleza? Porque a informação está saindo do computador para o operador. Né? Relembrando aqui que a função dos dispositivos é essa, comunicação entre o homem e a máquina. Então, como é que o dispositivo de saída vai trabalhar aqui com o operador, né, que é o homem? A informação está saindo. Um exemplo de dispositivo de saída, caixa de som. A caixa de som ela é um exemplo de dispositivo de saída, correto? Porque o dispositivo de saída, a informação ela está saindo do computador. Beleza? Um outro exemplo aqui de dispositivo de saída. Esse daqui é o fone de ouvido, tá, pessoal? E muita atenção aqui nessa parte, porque daqui a pouquinho na nossa aula, vocês podem se surpreender com uma imagem parecida. Então não confundam, beleza? Vamos lá. Dispositivo de saída, eu dei como exemplo agora há pouco a caixinha de som, correto? A caixinha de som, no caso, o som ali vai estar saindo, né, do computador, enfim. Então, a informação ela está saindo. E nesse exemplo aqui, esse fone de ouvido, ele tem a função de somente sair, né? O som ele vai somente sair. Não é aquele fone de ouvido com o microfone, que é o headset. Esse é o headphone. O headphone a gente somente ouve a informação, assim como uma caixa de som, tá? Só que ao invés de ser a caixa de som, né, um som alto ali vai ser somente para a gente ouvir, beleza? Então esse daqui ele é o headphone. Eu posso estar colocando aí para vocês a palavrinha no chat depois, mas o headphone ele tem a função parecida com a caixa de som, beleza? E agora os dispositivos de entrada e saída. Dispositivos de entrada e saída ocorrem os dois, beleza, pessoal? Às vezes simultâneo também. Então, como assim entrada e saída? Entrada e saída significa que a comunicação entre o operador e a máquina, né, o homem e a máquina, ela acontece com uma troca. Né? Eu envio essa informação e eu recebo ao mesmo tempo. Tá? Então, por isso que é entrada e saída. Exemplo, pendrive. Vocês vão conseguir entender o que é entrada e saída. Eu vou dar o exemplo do pendrive que vai ficar mais claro. Tá? Com um pendrive, quando a gente pluga ele no nosso computador, no nosso notebook, né, eu consigo visualizar um arquivo dentro desse pendrive e eu consigo também passar um arquivo para dentro desse pendrive. Então, ali a informação ela pode entrar ou como também ela pode sair, tá? Um exemplo aqui, ó, coloquei o meu pendrive no meu computador, quero passar um trabalho ali na minha escola ou da minha faculdade. Pluguei o meu pendrive no meu computador. O arquivo ele está no meu computador. Então, quando eu copio esse arquivo que está no meu computador e eu mando para o pendrive, ali é uma função de entrada, correto? Eu estou mandando uma informação, eu estou enviando uma informação. Então, é um dispositivo de entrada. E quando eu copio um arquivo que está nesse pendrive para o meu computador, é saída. Né? Porque a informação ela está no pendrive e ela está entrando no computador. Beleza? Então, ó, eu copio o arquivo e colo. Se eu consigo enviar os arquivos para o pendrive e eu consigo trazê-los do pendrive para o meu computador também, é entrada e saída. Beleza? Até aqui, ok, pessoal? Até aqui vocês estão conseguindo entender bem? Tudo certo? Agora sim, eu passei aqui para o próximo slide. Para aquele dispositivo que eu falei com vocês que é parecido com o que a gente já viu.
mas qual a diferença desse dispositivo aí para aquele outro que a gente viu agora há pouco? Porque agora há pouco eu mostrei um fone de ouvido, né? Que era um dispositivo de saída. E agora a gente está aprendendo sobre entrada e saída e eu estou com um dispositivo parecido aqui, ó. Então, qual o porquê disso, então? Qual a diferença desse cara aqui para aquele lá que a gente viu agora há pouco? Dá um tempinho aí para vocês digitarem no chat. É importante vocês saberem, tá, pessoal? Porque confunde. E essa aula aqui, ela serve como um curso, ela serve para outras áreas, se vocês quiserem também. Então, a gente entender o que, que são periféricos, o que, que são dispositivos de entrada e saída, é importante para uso no geral, tá? Não só na informática, mas para uma prova, por exemplo, né, que vocês precisarem fazer. Então, retomando, que a pergunta é: qual a diferença desse dispositivo aqui, ó, para aquele que a gente viu agora há pouco, que era o fone de ouvido? Qual a diferença desse cara aqui para o fone de ouvido? No chat, tá, pessoal? Vamos ver rapidinho quem sabe. Pessoal, já vou explicar para vocês. Só conseguiu ver o headset. Ah, deve ter sido por causa do horário, né, Paulo? Deixa eu voltar aqui então para o headphone. Eu vou voltar aqui para o headphone, tá, Paulo? Ó, pessoal, recapitulando aqui rapidinho. É bem rápido, tá? Só para o pessoal que entrou depois. A gente vai adentrar agora no mundo do hardware. O que, que é o hardware? O hardware é a parte física do computador, é tudo aquilo que eu posso tocar. Eu posso tocar no mouse, eu posso tocar no teclado, no monitor, e isso é a parte física do computador. O hardware ele é subdividido em três partes, certo? Que são os dispositivos de entrada, os dispositivos de saída e os dispositivos de entrada e saída. E aí eu dei alguns exemplos aqui sobre dispositivos, por exemplo, de entrada, começando com o de entrada, né? Que ali no caso foi esse cara aqui, ó, o microfone. O microfone, ele é um exemplo claro de dispositivos de entrada porque eu envio uma informação para o computador. Se eu estou enviando uma informação para o computador, é porque ele é um dispositivo de entrada. Então, fone de ouvido é exemplo claro de dispositivo de entrada. Beleza?
Eu dei um outro exemplo aqui de dispositivo de entrada, que é o webcam. O webcam também é um dispositivo de entrada, né? Porque quando ela visualiza a minha imagem, quando eu tiro foto ou eu estou gravando, ou transmitindo uma live, a informação ela está entrando no computador. Então, se essa informação ela está entrando no computador, é um dispositivo de entrada ou periférico de entrada, beleza? E aí, dispositivo de saída é quando a informação sai do computador, né? Quando a informação sai do computador, como por exemplo, quando eu ouço uma música, eu dei o exemplo ali da caixinha de som, né? Que é um exemplo de dispositivo de saída. A informação ela está saindo do computador, beleza? Um outro exemplo claro aqui é o do fone de ouvido, que é o headphone. É o headphone, então aqui, ó, a pegadinha está aqui. A diferença entre esse cara aqui, ó, o headphone, e o headset, é que o headset ele tem também um microfone. Relembrando, microfone é um dispositivo de entrada. E aqui no caso, ó, quando eu ouço, é um dispositivo de saída. Então, um exemplo claro de dispositivo de entrada e saída de informações é o nosso headset, beleza? Headset é uma coisa e headphone é outra coisa, beleza? Pessoal, dando continuidade aqui, só me deem um ok aí se vocês entenderam, tá? Dá um ok aí no chat ou se restou alguma dúvida. Até aqui tudo bem, pessoal? Até aqui vocês conseguiram entender? Podemos continuar então? Eu estou acompanhando o chat aqui, pessoal, e pelo visto tá ok, né? Então, vamos lá. Vamos dar continuidade. Aqui a gente vem para a parte de componentes agora do computador. Tá? A parte de componentes do computador, a gente vai aprender um pouquinho sobre o que cada um faz. Tá? Esse exemplo aqui da tela que vocês estão vendo aí, é até interessante ele aparecer, que na última aula a gente falou sobre gabinetes, né? Em tipos de computador a gente falou sobre gabinetes na aula 1. Lembrando que quem não assistiu a aula 1, dá um pulinho no nosso canal e assiste a primeira aula, a de semana passada, que aí vocês vão saber do que eu estou falando. A gente viu os tipos de computador e nos tipos de computador existiam aqueles computadores com gabinete, que é o computador desktop ou computador torre, né? Pode ser chamado também de computador torre. Então, diferença entre o computador torre, né, e o desktop é que ele utiliza ali, no caso, entre ele e outros, é que ele utiliza ali um gabinete, né? Só que tem muita gente que chama esse tipo de computador de CPU, né? Só que a maneira errada de falar e de chamar é de CPU, tá, pessoal? Porque o CPU, ele é o processador do computador. É a central de processamento única, CPU. Então aqui, ó, tá um exemplo de CPU nesses slides de componente para a gente iniciar a aula de componentes, beleza? Só para não confundir CPU com gabinete, tá? Gabinete é uma coisa, gabinete é aquela torre, né, que fica do lado do computador. E CPU é outra coisa, CPU é o cérebro do computador, né, que é esse chipzinho aqui, ó. Que tá um exemplo de CPU para vocês, tá, pessoal?
como ele é um dispositivo que fica dentro do computador, é difícil de vocês conseguirem visualizar com facilidade, né? Ele fica na parte interna, ele fica na placa-mãe, então é difícil de vocês conseguirem ter acesso ao CPU. Então, o CPU é essa peçazinha aqui, ó. Quem nunca teve oportunidade de ver, é essa pecinha aí que a gente chama de CPU, beleza? Passando aqui, nós vemos para o monitor. Existem vários tipos de monitores, tá, pessoal? Não sei se todo mundo aqui já teve a oportunidade de ver aquele monitor antigo, aquele monitor onde atrás da tela tinha um tubo, né? Que é aquele tipo de monitor, né? Um monitor tubo não é mais utilizado hoje em dia. Hoje em dia, os monitores eles são LED, certo? Ou então eles são nesse modelozinho que vocês estão vendo, ou então em plasma um tempinho atrás, né? No LED Full HD. Então, esse daqui é um modelo de monitor, tá? Mas existem outros modelos também. Outro tipo de modelo de monitor é o monitor touchscreen. Tá? O monitor touchscreen ele está presente no celular de vocês, por exemplo. No celular de vocês, vocês fazem uso de um monitor touchscreen, correto? Porque vocês, no caso, como tocam na tela, vocês têm essa informação sendo enviada e, ao mesmo tempo, vocês conseguem visualizar essa informação. Então, por isso que a gente chama de monitor touchscreen. Então, ó, esse monitor aqui, a gente não tem essa interação. Esse monitor aqui, ele somente mostra a imagem, né? A gente não interage ali com o computador. Se eu tocar na tela, eu não vou interagir, né? Já nesse monitor aqui, ó, quando eu toco na tela, eu faço a interação entre o homem e a máquina, né? Eu coloco ali na opção, por exemplo, que eu quero tocando na tela. Então, ó, monitor, exemplo claro de dispositivo de saída, tá? Que a informação sai. Então, se a informação está saindo do computador, dispositivo de saída. Monitor touchscreen é um dispositivo de entrada e saída, beleza? Porque entrada e saída, porque faz uso do touchscreen. E aqui apresentando o teclado a vocês, tá, pessoal? Antes de dar continuidade, vou interromper aqui mais uma vez, ver aqui no chat se está todo mundo acompanhando, se está tudo ok aí. Vocês estão conseguindo entender aí direitinho, né, pessoal? Tem alguém com dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta? Ou está tudo certo? Tudo certo então, né, pessoal? Podemos continuar, né? Então vamos lá. Continuando aqui a nossa aula. Teclado. Pessoal, o teclado que nós utilizamos, ele é um modelo de teclado diferente utilizado nos Estados Unidos, tá? Porque lá nos Estados Unidos, para quem não sabe, eles não utilizam palavras com acento, tá? Então lá não existe acentuação nas palavras. Não existe o ão, por exemplo, no final de uma palavra, né? Não existe um tio, enfim, crase. Então, esse teclado aqui que nós utilizamos
nós chamamos ele de teclado ABNT2, tá, pessoal? Teclado ABNT2 que obedece às regras do Brasil, tá? Vou colocar para vocês aqui no chat ABNT2. Júlio chegou, boa noite, Júlio. Coloquei para vocês, ó, o nome dele é ABNT2. O teclado utilizado nos Estados Unidos é o teclado ABNT, tá? Ele não possui, por exemplo, a tecla cedilha, não tem o tio, não tem acentos, tá? Então ele é um teclado que para nós brasileiros é meio difícil de utilizar, né? Porque a gente utiliza bastante acentos, né, nas palavras. A crase, o ão, enfim. Então, esse teclado ele é um teclado adaptado para nós, ok? Passando para o mouse. O mouse, no caso, ele já é universal, tá, pessoal? O mouse, ele é um dispositivo que ele é dessa forma aqui no Brasil e é dessa mesma forma em qualquer outro lugar do mundo. A diferença que existe aqui do mouse é que algumas pessoas são destras e outras pessoas são canhotas ou ambidestras, enfim. Então, se você é canhoto ou destro, basta o ajuste, né? Você ajustar ali os botões do mouse, beleza? Pessoal, vou explicar aqui para vocês. O nosso mouse, ele tem aqui alguns botões que nós utilizamos bastante, tá? Nós temos aqui o botão esquerdo do mouse. O botão esquerdo do mouse nós utilizamos para selecionar ou abrir arquivos. Então, quando a gente vai selecionar um arquivo ou abrir, nós utilizamos o botão esquerdo, que fica do lado esquerdo de vocês aí. Do outro lado, nós temos o botão direito do mouse. Normalmente, o botão direito do mouse ele é utilizado para abrir as opções de um determinado programa que você está utilizando ou então para configurar, né, determinada área do seu computador. Já já nós vamos utilizá-lo. Então, ó, nós temos aqui o botão esquerdo do mouse, onde nós selecionamos o arquivo, né? Podemos mover e arrastar também. E do outro lado nós temos o botão direito, onde a gente abre a caixa de opções, né? Onde a gente, por exemplo, renomeia um arquivo, né? Ou a gente copia um arquivo, certo? E o scroll do mouse, que fica aqui, ó, no meio, que é essa bolinha que é o scroll do mouse, pessoal, a gente utiliza para rolar a página. A gente costuma descer a página através dessa bolinha aqui. Dependendo do programa que você está utilizando, essa bolinha ela serve também para você aproximar ou afastar a tela. Ela serve como zoom, né? Então, arrastando a bolinha do mouse com o dedo indicador para frente, você aproxima e arrastando com o dedo indicador para trás, ele afasta, certo? E se você estiver utilizando página na internet, você vai rolar utilizando o escudo do mouse, beleza? Você vai descer com o dedo indicador o escudo do mouse. Pessoal, até aqui ok? Até aqui tudo certo? Dúvidas ou não? Até aqui tá tranquilo? Conseguiram entender aí essa parte do mouse? Mouse, teclado. Qualquer dúvida, só colocar aí no chat do YouTube, que como eu disse para vocês, eu estou acompanhando aqui também. Tá? Se por acaso vocês tiverem alguma dúvida, é só colocar aqui no chat. Pessoal, não havendo dúvida, vamos dar continuidade aqui, né? Nós vamos dar continuidade na parte prática do computador. Tá? Como assim na parte prática? Nós vamos utilizar os botões que a gente aprendeu no nosso computador. Tá? Então aqui, ó, compartilhar com vocês. Carregando aí. Vamos ver se todo mundo vai conseguir ver.
Tudo certo, ok. Então, Rafael também entendeu, perfeito. Show de bola, pessoal. Vai carregar para vocês aí a minha tela. E aí, na parte prática, nós vamos aprender aqui a fazer uso do mouse. Beleza? Pessoal, quem está assistindo pelo celular, acompanhe aí, prestem atenção e qualquer dúvida vocês coloquem no chat, mas quem estiver acompanhando aí pelo computador pode fazer junto comigo, tá? Esse daqui vamos dizer que é a parte prática, tá? A gente vai estar utilizando aqui o sistema que é a parte da apresentação do sistema operacional Windows. Então, quem estiver utilizando o computador, façam junto comigo e qualquer dúvida, só colocar no chat que aí a gente retoma aqui, beleza? Então, relembrando, nós temos ali os 3 botões do nosso mouse, onde nós mais utilizamos, né, que é o botão esquerdo do mouse e o botão direito do mouse. Então, não confundam, pessoal, o botão direito com o botão de selecionar, tá? Porque o botão de selecionar é o botão esquerdo. Eu estou apresentando aqui na tela para vocês, se vocês vão conseguir ver aí o meu mouse. Só para relembrar aqui, ó, botão esquerdo é uma coisa e botão direito é outra. Lembra que o botão direito é utilizado para as opções, né? Ou para abrir certas propriedades do computador. Então vamos lá, vamos aqui para a parte prática. Pessoal, nós vamos criar uma pasta aqui na nossa área de trabalho. Essa daqui é a área de trabalho do sistema Windows, tá? Windows 11. Então nós vamos aqui criar uma pasta. É basicamente o mesmo passo a passo nos outros sistemas operacionais. Lembrando que na aula 1 nós falamos sobre sistemas operacionais, tá? Nós falamos sobre o sistema operacional Linux, nós falamos sobre o sistema operacional Windows, falamos outros também, falamos o Solaris, que é da IBM, correto? Nós falamos sobre sistemas operacionais na semana passada. Então é basicamente a mesma coisa em todos os sistemas operacionais. Então vamos lá, ó. Botão direito do mouse na minha área de trabalho. Lembrando que o botão direito, ele é o botão de opções, ok? Então, botão direito na nossa área de trabalho. E aqui a gente vai vir nessa opção, ó, novo. Vai ter aqui a opção novo. E aí aqui vocês selecionem a parte lateral a opção pasta. Correto? Vou fazer de novo, ó. Botão direito, novo, e aqui do lado eu vou ter a opção pasta. E aí vocês podem clicar em pasta, beleza? O nome da minha pasta, eu vou colocar o meu nome, mas vocês podem estar colocando um outro nome se vocês quiserem. Tá? Criamos aqui uma pasta na nossa área de trabalho. Qual a função da pasta? Para que serve uma pasta? Alguém sabe? A gente vai continuar, mas alguém sabe o que é uma pasta? Para alguma coisa ela serve, ela tem utilidade para alguma coisa. Pessoal, a pasta ela é utilizada para organizar os arquivos. Então, quando a gente cria uma pasta na área de trabalho, vamos, por exemplo, utilizar essa pasta Mateus. Se eu quiser, no caso, guardar os meus arquivos de música, eu posso estar colocando dentro dessa pasta aqui Mateus, né? Porque são arquivos meus. Se eu quiser estar colocando também alguns artigos escolares, posso estar colocando dentro dessa pasta também. Ao invés de o quê? Ao invés de ele ficar espalhado aqui pela área de trabalho, né? Como, por exemplo, às vezes a gente salva arquivos na área de trabalho e fica uma bagunça, né? Isso aqui tudo fica cheio de coisa e a gente não sabe para que serve, de onde veio, por que a gente fez aquilo dali, né? Então a função da pasta é essa, a função da pasta é nós organizarmos os nossos arquivos. Então, quando a gente organiza os nossos arquivos dentro de pasta, a gente tem ali um aproveitamento melhor do ambiente de trabalho.
tá? Ou do computador pessoal de vocês. Beleza, pessoal? Então, função, boa noite, Grace. Então, a função da pasta eu vou colocar aqui no chat, tá, pessoal? Pasta. Função da pasta. Organizar arquivos. A função da pasta é organizar arquivos, beleza? E como nós criamos uma pasta? Eu vou colocar o passo a passo aqui também para vocês aí. Como o chat ele fica também armazenado na aula, vocês vão conseguir consultar depois. Então, ó, botão direito do mouse, novo, opção novo, e aí selecionamos pasta. Passo a passo de criar uma pasta está aí no chat para vocês, beleza? Se por acaso alguém não viu. Aí, pessoal. Pessoal, atualizou aqui, mas estamos de volta, tá? Atualizou, deu uma sumidinha por um tempo aí, mas retomando aqui agora. A gente vai continuar essa parte aí de pasta, porque faz parte da opção da explicação do mouse, tá? Então, vou apresentar aqui minha tela novamente para vocês. E aí eu vou voltar aqui na minha área de trabalho, que é onde a gente estava, ok? Caímos por um segundo, mas voltamos. Júlio Torres está mandando um alô aí, ok? Vamos lá, continuando. Pessoal, apresentando aqui a minha tela, eu criei essa pasta aqui com o meu nome, correto? E aí, quem está utilizando o computador fez comigo, né? Eu botei também um passo a passo ali no chat de criar uma pasta e agora nós vamos criar uma nova pasta. Então, eu vou dar um tempinho aí para vocês fazerem sozinhos. Quando vocês conseguirem, a gente dá continuidade. Vai ser a segunda pasta. Essa daqui nós fizemos juntos, ó. Agora aí eu vou pedir para vocês criarem uma nova pasta na área de trabalho de vocês. E aí essa pasta
vocês vão criar sozinhos, beleza? Se por acaso alguém criar, só dá um alô. Essa nova pasta que nós vamos criar, ela tem a função de utilizar o botão agora esquerdo do mouse, tá, pessoal? Então, ó, botão direito, vou dar a colinha aí, ó, novo, pasta. Aquela pasta ali eu coloquei o meu nome, nessa pasta aqui eu vou colocar o meu sobrenome. Matheus Almeida. Tenho aqui duas pastas no meu computador. Então, ó, eu usei o botão direito do mouse para abrir o submenu de novo, certo? Agora vamos usar o botão esquerdo do mouse, pessoal, que é o outro botão, ó. O botão esquerdo, que é o botão de selecionar. O que que eu vou fazer? Eu vou mover uma pasta para dentro de uma outra pasta. Eu vou pegar essa pasta aqui, Almeida, que eu criei, e aí eu vou arrastar para dentro da primeira pasta que eu criei. Então, ó, vou vir aqui, ó, em Almeida e vou arrastar para dentro da primeira pasta que eu criei. Ok? Então, ó, é só arrastar. Eu refiz aqui, pessoal, dei o Ctrl Z só para refazer aqui, tá? O que eu fiz, ó, foi utilizar o botão esquerdo do mouse. Botão esquerdo do mouse, cliquei, pressionei e arrastei para dentro da primeira pasta. E aí ele está armazenado aqui dentro, ó. Antes estava vazio, agora ele já aparece ali para gente. Beleza? É importante exercitar esses botões direito e esquerdo do mouse para vocês conseguirem utilizar não só a área, o ambiente de trabalho aqui do Windows, pessoal, mas para vocês também utilizarem qualquer outro programa do computador. Tá? Se você quiser, por exemplo, renomear o Chrome, você utiliza o botão direito do mouse. Né? Então, o botão direito do mouse ele é utilizado para abrir opções, enquanto que o botão esquerdo ele é utilizado para selecionar ou abrir as opções. Beleza? Pessoal, até aqui tudo ok? Até aqui tudo certo? Vocês estão conseguindo acompanhar aí? Se por acaso tiver alguma dúvida, vocês podem colocar aí no chat, tá? Que eu estou acompanhando aqui. Vamos seguir aqui então, né, pessoal? Vamos seguir com o nosso teclado. O teclado, vou apresentar aqui para vocês. O teclado, pessoal, ele tem aqui umas subdivisões. Tá? A gente aprendeu sobre os botões do mouse e a gente vai aprender agora algumas divisões aqui do nosso teclado. Tá? O teclado ele é dividido em algumas áreas. Vamos começar aqui com essa parte do lado direito.
né? Lá na extremidade direita do teclado é onde tem o teclado numérico. Esse teclado numérico, que inclusive tem também aqui alguns sinais, né, de operações matemáticas que a gente pode fazer. Multiplicação, divisão, adição, multiplicação, enfim. Então, esse teclado, essa parte do teclado aqui, ó, a gente chama de área do teclado numérico, tá? Então, ó, a área do teclado numérico é essa área direita. Aqui perto do teclado numérico, nós temos as setas de movimento. As setas de movimento, elas são utilizadas em determinados programas, né, para você movimentar, e pode também ser utilizado para você movimentar páginas de um arquivo, tá, pessoal? Então, vocês podem movimentar arquivos utilizando setinha para cima, setinha para baixo, dependendo do modelo de arquivo que você estiver lendo, setinhas para a direita ou esquerda, tá? Aqui nessa parte de cima, ó, nós temos a área que é onde tem o botão Insert, Home, Page Up, aqui embaixo Delete, End e Page Down. Essa área aqui, pessoal, a gente utiliza, eu vou abrir o bloco de notas para mostrar para vocês, acho que fica melhor para vocês entenderem, ou o Notepad. O Notepad também vocês conseguem acompanhar. Eu vou apresentar a vocês aqui o Notepad com um texto exemplo, tá, pessoal? Isso aqui é só um texto de exemplo. É só para a gente saber a função daquelas teclas. Apresentando aqui a minha tela, vou mostrar para vocês um texto de exemplo, tá? Esse aqui é só um exemplo para a gente não ter que digitar aqui na hora, já foi um texto gerado automaticamente, tá? Como a gente estava vendo lá na parte do teclado alfanumérico, onde tem as teclas Page Up, Page Down, Insert, tem o End, tem o Home, a gente vai utilizar esse texto aqui de exemplo, tá? A começar com a tecla Insert, pessoal. A tecla Insert, que é essa área que fica aí em cima das setinhas, tá? Dos setas de movimento. A tecla Insert, ela é utilizada para substituir um caractere. Caracteres são letras, tá? Então, se você aperta a tecla Insert, você consegue substituir essa letra. Vou fazer aqui um teste no meu e aí, se vocês quiserem fazer aí também no de vocês, podem fazer. Ao apertar Insert, ele vai selecionar o caractere no qual o cursor estava ali apontado, né? Então, quando aperta Insert aqui, ó, ele selecionou a letra L, e aí, como ele tem a função de substituir, se eu apertar qualquer outra letra, ele vai ali substituir isso tudo utilizando a tecla Insert, beleza?
Então, tecla Insert utilizada para substituir os caracteres. Tecla Delete fica logo abaixo. A tecla Delete, pessoal, eu vou usar aqui esse início de texto também. A tecla Delete ela tem a função de apagar, mas apagar do início para o final, né? Porque nós temos uma outra tecla que a gente vai ver daqui a pouquinho, que é o Backspace. O Backspace vocês estão acostumados a utilizar, né? Que é utilizado para apagar um texto, né? Do final para o início. A tecla Delete ela apaga, ó, um exemplo. Eu estou apertando o Delete aqui, ó. Ele está apagando do início ao fim, ó. Beleza? Então, o delete ele apaga ao contrário. Se você vir aqui no final e apertar o delete, não vai acontecer nada, né? Porque você vai apagar esse texto aí no final de uma outra maneira, né? Não com a tecla delete. Então, insert, utilizado para substituir caracteres. Delete, apaga de frente para trás. Tecla home, tecla end. Fácil, bem tranquilo, tá, pessoal? A tecla Home nada mais é do que voltar ao início de tudo. Se você está lendo um texto em PDF e aperta a tecla Home, ele vai voltar ao início, né? Então ele vai subir para a primeira página. Se você quiser ir para a última página, você aperta a tecla End. Beleza? Bem tranquilo isso. Então, ó, page up e page down. Agora, quase agora, né? Agora há pouco a gente estava vendo o mouse. A gente estava vendo o scroll do mouse, né? Que é a bolinha do mouse. O scroll do mouse, se a gente arrastar ele com o dedo indicador para frente, ele sobe a página. E se a gente descer ali com o indicador para trás, ele desce a página. A função page up, page down é a mesma coisa, tá? O page up, page down serve para subir e descer a página. Beleza? Ali em cima tem 3 teclas, né, que nós utilizamos aqui normalmente em configurações do computador, mas vocês já devem ter usado a tecla Print Screen. Tecla Print Screen utilizada para fazer captura de tela, né? Faz a captura de tela utilizando a tecla Print Screen. Screw Lock. Esse Screw Lock tem a função de travar a bolinha no mouse, né? Que é o screw, né, que a gente aprendeu agora há pouco. Então, a função do Screw Lock é travar essa bolinha. E Pause Break, ele congela a tela dependendo de onde você tiver ali, né, no seu computador. Normalmente esse Pause Break ele é utilizado quando você liga o computador, né, a área de TI utiliza o Pause Break para parar aquela tela inicial de BIOS e aí ter as opções ali à vista, né, para a gente conseguir anotar as informações. Aí vindo aqui agora, pessoal, para a parte de teclas de funções. A tecla de função ela vai do ESC até o F12. Tá? Então, cada uma dessas teclas aqui tem uma função. Algumas delas não funcionam sozinhas, algumas delas funcionam combinadas com alguma outra tecla que já já a gente vai ver. Começando aqui com a tecla de função 1. O F1 normalmente é utilizado como tecla de ajuda. Tá? Se você está utilizando um aplicativo e aí você não sabe, por exemplo, como você procura uma página, né, ou então como você procura uma palavra, a tecla F1 ela vai abrir ali um manualzinho onde vai te ajudar a sanar aquela dúvida. Então, tecla F1, normalmente utilizada para abrir o manual ou ajuda. Tecla F2. A tecla F2 sozinha, pessoal, não faz nada. Se você apertar a tecla F2, ela não faz nada. Agora, se você combiná-la, né, com Ctrl Shift, você consegue renomear, né, um arquivo utilizando a tecla F2. Beleza? Para finalizar, eu vou só explicar a tecla de atalho F4 também, porque são várias e a maioria delas fazem uso de combinações, tá, pessoal? Então a gente não vai se estender muito aqui em teclas de funções, mas a tecla
F4, por exemplo, ela pode ser sozinha, não serve para nada, mas ela combinada com a tecla Alt lá embaixo, ela fecha uma janela, né? Então, é um exemplo de combinação. O F1 já não precisa de combinação. O F1 ele funciona, independente do programa que você estiver utilizando, o F1 funciona como tecla de ajuda. E o F5 sozinho funciona também, que ele atualiza a página. Então, ó, teclado numérico foi, setas de movimento, ok também. Teclas de navegação, que são essas daqui, ó, foi também, né? Navegação, a gente viu essas teclas todas aqui. Teclas de funções, nós vimos. O ESC, pessoal, ele nada mais é do que uma função ali de escape ou sair. Então, se você estiver utilizando algum aplicativo, você aperta a tecla ESC e aí a tecla ESC vai sair, né, daquele programa, ou ele vai abrir a caixa de opções daquele programa, utilizando a tecla ESC, beleza? Aqui embaixo nós temos o teclado numérico, que é igualzinho a esse teclado que está aqui, ó. Por isso que em alguns notebooks não fazem uso do teclado numérico aqui no teclado para poupar o espaço, né? Então poupa-se o espaço ali do notebook sem esse teclado numérico aqui. Então, às vezes o notebook ele é pequenininho porque ele não tem um teclado numérico, mas ele tem essas teclas aqui, ó, que tem a mesma função, beleza? Que é as teclas primárias ali, que vai de 1 a 0, né? E o teclado alfanumérico aqui na parte de baixo, né, com as letras e acentuação também, né, lembrando aqui que a gente falou agora há pouco, esse teclado aqui é o teclado da BNT2. O teclado da BNT2 possui aí as acentuações, possui o cedilha também, onde o teclado americano não possui, né? O teclado americano, eles não fazem uso do C cedilha, né? Eles utilizam somente o C. E as acentuações eles também não utilizam. Então esse daqui é um teclado adaptado para o Brasil, adaptado para nós. Aqui na parte lateral, ó, nós temos algumas teclas que nós utilizamos na área da datilografia, na área da digitação. A gente utiliza bastante a iniciar aqui, por exemplo, ó, pela tecla Tab. Se por acaso ela não tiver escrito Tab, ela tem só os sinaizinhos de seta para esquerda e direita, tá? É a mesma tecla que está aqui, tecla Tab, utilizada para tabulação. O que ela faz? Se você estiver preenchendo um campo, se você estiver preenchendo um formulário na internet e você apertar a tecla Tab, você vai automaticamente para o outro campo, né? Evitando você ter que utilizar o mouse para clicar naquele campo. Tá? Então, se você for preencher um formulário na internet, você pode estar preenchendo, digitando e aí apertando a tecla Tab para ir para o próximo campo. Tá? Tecla Caps Lock, ela é utilizada para travar as letras maiúsculas. Tá? A tecla Caps Lock ela vai travar ali letras em caixa alta. Então, ao pressionar a tecla Caps Lock, a gente consegue perceber que o Caps Lock está ativado, pessoal, pelos LEDs do teclado. Tá? O teclado ele possui aí 3 LEDs. Um Nunlock, o Caps Lock e o Screw Lock. Então, a gente consegue acompanhar se algum deles está ativado através desses LEDzinhos. Tá? A gente sabe se ele está em letra maiúscula ou minúscula. Se você for digitar uma senha, por exemplo, você precisa se atentar se o Caps Lock não está ativado, né? Porque o Caps Lock ativado, ele pode alterar aí a sua entrada, né? Tecla Shift. A tecla Shift é uma alternativa muito utilizada para alternar, né, entre as letras maiúsculas e minúsculas. Então, ao pressionar o Shift e ao pressionar uma tecla ao mesmo tempo, essa letra ela vai ficar maiúscula. Ou, se você pressionar o Shift, você consegue também selecionar os caracteres secundários. Tá? Então, deixa eu dar um zoom aqui para vocês conseguirem ver melhor.
A lupa vai permitir que a gente tenha acesso aqui a, por exemplo, o número 2. É só um exemplo, tem todo o teclado numérico aqui, mas eu vou dar um exemplo do 2. Se você pressionar com uma mão ou com um dedo a tecla Shift e pressionar o número 2 aqui em cima, o caractere secundário vai ser o arroba. Então, ó, Shift número 2 é o arroba. Então, o Shift sozinho ele tem uma função limitada ali. Agora, o Shift combinado a outra tecla, ele consegue colocar ali, por exemplo, um caractere especial, que é o arroba. E se você pressionar o Shift e qualquer uma dessas letras, ele vai alternar para a letra maiúscula. Beleza? Eu dei o exemplo só do arroba, tá, pessoal? Existem vários outros exemplos aí. Se você apertar o Shift 1, por exemplo, é a tecla de exclamação. E assim vai, né? Vai até o final. O que é muito utilizado é o Shift 9 0 também, onde você abre e fecha parênteses. Tecla Ctrl, tecla de controle, tecla também utilizada para combinação, tá, pessoal? A gente consegue combinar atalhos através da tecla Ctrl, que é o CTRL. O CTRL combinado à letra C, por exemplo, copia um arquivo. Então, ao invés de eu clicar com o botão direito na opção copiar arquivo, eu posso muito bem vir somente com o Ctrl C, que ele vai copiar. Tá? A gente vai fazer isso na prática daqui a pouquinho. Aqui do lado nós temos a tecla WinKey. A tecla WinKey, ela sozinha, se você apertar só a tecla WinKey, ela vai abrir o menu do Windows. A gente chama ela de WinKey, porque é a tecla do Windows, né? Eu vou colocar aí no chat para vocês. WinKey, que é a tecla ali utilizada sozinha, ela serve para abrir o menu do Windows, tá? Mas combinada também ela tem outras opções. Tecla Alt, lembrando que a tecla Alt tem teclas, ó, aqui tem a tecla Alt e aqui tem a tecla Alt GR. A diferença, tá, pessoal? Não é a mesma coisa. A tecla Alt, ela aqui sozinha também não tem função nenhuma, mas ela combinada, ela tem várias funções, tá? O teclado a gente consegue combinar com a tecla Alt várias opções. Um exemplo aqui é o Ctrl Alt e o Tab, né? O Alt Tab ali ele vai alternar as janelas. Então, se você apertar essa tecla aqui, ó, Alt, e depois o Tab, ele alterna as janelas. Você vai sair de uma janela para outra. Tá? Então, se você apertar só o Alt, não dá nada. Agora, se você combinar ele, o Alt e o Tab, ele vai alternar as janelas. Tecla espaço para espaçamento, tecla Alt GR. Agora sim, ó, o Alt GR, qual a função dele? A função do Alt GR é exibir aqui os caracteres terciários. Quase agora a gente utilizou a tecla Shift para a gente acessar ali o arroba do teclado, certo? Então, ó, Shift mais o número 2 ali em cima, ele vai abrir o arroba. O Alt GR e o número 2, ele já vai exibir ali o quadrado. Eu vou mostrar um exemplo prático aqui para vocês. Eu vou abrir aquele mesmo arquivo que a gente estava vendo agorinha. E aí eu vou mostrar para vocês aqui. Então vamos treinar aqui um pouco, né? A gente falou sobre algumas teclas de combinações, utilizando o Shift, né? Então, ó, eu vou fazer aqui no meu computador, vocês podem fazer aí no computador de vocês também, tá? A tecla Shift número 2, coloco o arroba, que é aquele que a gente falou agora há pouco, né? Shift número 1 lá em cima, ele coloca o exclamação, e assim vai, né? Então, esses são os caracteres secundários, pessoal. Porque o primário, ó, se eu apertar só a tecla 1, a tecla primária vai exibir ali o número 1. A tecla secundária,
que é o shift número 1, já é o exclamação, ó. Então, a tecla primária é o número 1, a secundária é o exclamação. E a terciária é onde a tecla que a gente está agora, que é o Alt GR, ó, Alt GR 1. O Alt GR1 ele coloca um 1 ali, mais um na potência, ó. Né? E se for Alt GR2, ele coloca ali o número ao quadrado. Tá? Ele fica um número pequenininho ali. Então são teclas de atalho aí interessantes, tá, pessoal? Para vocês treinarem. Teclas primárias, secundárias e terciárias. Vou colocar aqui no chat para vocês. Assunto bom para vocês treinarem depois em casa. Teclas primárias, secundárias e terciárias. Exemplo. Vou colocar aqui. Tecla 2. Primária. Exemplo. Arroba. Secundário. Colocando aí no chat para vocês, tá, pessoal? E o 1 ali, ó, é o terceiro exemplo. Exemplo. Tecla terciária. Vou colocar até o 3. O 1, o 2 e o 3. As teclas terciárias. Então, nós utilizamos aí a tecla secundária normalmente com o Shift, certo? A gente coloca o arroba, por exemplo, utilizando o Shift, que é o secundário. Se a gente quiser colocar um número ao quadrado, aí a gente já vai utilizar o Alt GR, né? O Alt GR ele habilita as opções terciárias do teclado. Beleza, pessoal? Vamos continuar aqui no teclado. O teclado de vocês, se vocês repararem aí, nas teclas, vou apresentar aqui para vocês. Nas teclas F e na tecla J, ele vai ter aí um diferencial, né? Ele vai ter aí uma areazinha diferente das outras teclas. As outras teclas elas são lisas. Agora a tecla F e a tecla J, elas têm uma marcação aí que vocês conseguem sentir no dedo. Correto? Essa marcação aí que vocês conseguem sentir no dedo, pessoal, nada mais é do que a posição correta de vocês utilizarem as mãos no teclado, que eu vou mostrar para vocês já já. Então, a gente consegue identificar ali se a gente está utilizando o mouse na posição correta, é quando a gente utiliza os 4 dedos de cada mão na direção, nessa área aí, onde tem a tecla F e a tecla J.
ok? Então, vou mostrar um exemplo aqui para vocês. Vou apresentar aqui e mostrar para vocês um exemplo de cada tecla e a função também da posição das mãos. Tá? Vou apresentar aqui minha tela que está com a imagem de exemplo. Essa aqui é a imagem onde vocês podem perceber que cada mão e cada dedo tem uma determinada tecla ali para nós utilizarmos. Então, ó, o dedo mindinho, ele pega toda essa área ali, que vai até a terceira coluna, que é o Z, né, onde tem o Shift, o contrabarra e o Z. E utilizado também o Ctrl. E ali tá as marcações que eu falei para vocês, aonde determina o limite de cada área, certo? Onde vocês vão utilizar o teclado. Essa imagem aí é muito importante e vocês podem já ir treinando aí, tá, pessoal? Posicionando as mãos na posição correta ali, ó. Se vocês posicionarem aí, vocês conseguem treinar. Pode ser através do bloco de notas, tá? Ou pelo Notepad ou pelo Word. Esse textinho aqui, eu vou deixar um texto bem breve. Eu vou deixar um texto aqui por 2 minutinhos só, tá, pessoal? Para vocês digitarem aí utilizando essa tecla, no caso, utilizando como exemplo essa, essa tela aí. Que é esse texto de exemplo aqui, pessoal. Esse texto aqui vocês vão utilizar como exemplo para digitar ou no bloco de notas ou no Word. Como é que se faz para abrir o bloco de notas? Basta vocês virem aqui na barra de tarefas, ó, barra de tarefas, e aí escrever bloco de notas. Bloco de notas, e aí vocês abrem esse aplicativo parecido com o meu aqui, tá? Então, vou dar um tempinho aí para vocês irem treinando. Lembrando de utilizar aquele esquema de posição de mãos e dedos que a gente viu agora há pouco, tá, pessoal?
Lembrando que esse exemplo aqui de posição correta, é bom vocês irem treinando. Tá, eu dei esses 2 minutinhos aí para vocês treinarem, mas é bom vocês fazerem uso desse treino aí como dever de casa, tá? Ao fim da aula vocês podem treinar um texto utilizando a posição das mãos corretas e os dedos também, tá? Um dever de casa aí eu pediria a vocês que treinassem o nome de vocês completo utilizando essa posição e os dedos corretos. Dessa forma, vocês conseguem digitar o nome de vocês sem olhar para o teclado, tá, pessoal? Que é interessante. Então, sem olhar para o teclado, vocês conseguem escrever o nome completo utilizando essa técnica. E aí, depois vocês vão avançando. Se vocês quiserem digitar textos maiores, vocês vão avançando e aí vão treinando outros tipos, né? Outros modelos. Então, pessoal, vamos lá, dando continuidade aqui, nossa aula de hoje. Lembrando para vocês darem um pulinho, quem não assistiu a aula 1, dá um pulinho na aula 1, porque na aula 1 nós falamos sobre o sistema operacional, né, o sistema operativo do computador. E nessa aula de hoje, a gente vai falar sobre programas essenciais. Né? Esses programas essenciais, eles são ferramentas muito úteis. Deixa eu apresentar aqui para vocês. Ó, programas essenciais são ferramentas muito úteis para o nosso computador. Um exemplo claro de um programa essencial, o antivírus. A gente falou um pouquinho sobre antivírus na última aula, né? Vamos retomar aqui a nossa aula de hoje falando sobre o antivírus. O antivírus ele é um exemplo de programa essencial. Então ele é um software, certo? Mas ele não é um software operativo. Ele é um software, ele é um programa essencial. Beleza? É bom vocês terem isso em mente, tá, pessoal? Porque tem dois tipos de software: o software operacional e o software aplicativo. O software aplicativo é o Word, por exemplo, o Excel, o PowerPoint, que nós vamos utilizar, né, o antivírus. E o software operacional são os sistemas operacionais que a gente viu na última aula. Beleza? Então, exemplos aqui de programas essenciais. Vou dar um exemplo aqui de programa essencial no computador. Esse daqui, pessoal, vou apresentar a vocês, é um programa essencial, tá? Que não pode faltar. E aí aqui ele não tem o nome. Então aí eu vou deixar um tempinho ele aí na tela, uns 10 segundinhos para quem souber que programa essencial é esse. Só pelo símbolo, quem souber. E quem não souber não tem problema, que daqui a pouquinho eu explico quem é ele e para que ele serve. Esse ícone aqui, pessoal, representa, já dando a explicação, tá? Esse ícone aqui representa o ícone do WinRAR. O que é o RAR, programa RAR? Vou colocar lá no chat o nome dele. Vou botar assim, ó, programa essencial 1. RAR, desse jeito aí que eu escrevi mesmo, tá? É o ícone
dos livrinhos ali com o cinto. Qual a função do RAR? A função do RAR é compactar arquivos. Então, quando você tem muito arquivo, e principalmente arquivos pesados no computador, você compacta aquele arquivo para ele diminuir o espaço na memória do computador e aí você não pesar tanto, tá? A gente vai fazer um exemplo prático daqui a pouquinho com o RAR. É um exemplo de programa essencial 1, tá? Eu vou citar pelo menos 4 programas essenciais, mas existem vários outros, tá, pessoal? Isso aqui é só um exemplo, mas não para no RAR, tá? O RAR, relembrando que ele é um programa para compactar arquivos. Então, botar a definição aí, ó. Definição, compactar e descompactar arquivos. Ou ele pode também, muito bem, extrair arquivos que já vêm compactados para nós, né? Então, a gente recebe um arquivo compactado, nós, com o uso do programa essencial RAR, nós conseguimos extrair aquele arquivo ou descompactar aquele arquivo, beleza? Exemplo de programa essencial 2, vou colocar aí no chat. Programa essencial 2. Leitor de PDF. Aí, nesse caso, eu vou apresentar aqui agora para vocês a minha tela, pessoal. E aí eu vou mostrar um exemplo de um leitor de PDF, mas não existe somente esse, tá? Tem vários outros. Um exemplo aqui, ó, de leitor PDF é esse programa aqui, ó, Adobe Acrobat Reader. Adobe Acrobat Reader. Ele é utilizado para fazer a leitura de arquivos em PDF. Tá? Então, você consegue abrir arquivos PDFs através desse programa aqui, ó. Então, exemplo de programa 2, leitor PDF. O RAR, ele é um programa, assim como o leitor de PDF, são programas que você precisa fazer o download, né, no seu computador para que você consiga utilizá-lo. O Windows, ele, hoje, nessa versão, ele já possui essas funções. Por exemplo, quando você não tem o Adobe Acrobat Reader como leitor PDF no seu computador, se você não tiver instalado e você abrir um arquivo PDF, ele vai abrir através do navegador, né? O navegador padrão do Windows, que é o Microsoft Edge. Agora, se você tiver o Acrobat Reader, você vai utilizá-lo. E quando você não tem o RAR no computador, o Windows ele tem também a opção, ó, de compactar. Ó, a gente viu agora há pouco, compactar. Então, se você não tiver o WinRAR, aqui no meu computador ele tem instalado o WinRAR. Mas se no computador de vocês, se por acaso não tiver o WinRAR, vocês podem utilizar o programa embutido aqui do sistema operacional Windows, que é o Compactar Zip. Aqui ele tem a mesma função do WinRAR, beleza? A gente pode treinar isso já utilizando aqui o mouse e com aula prática. Beleza, pessoal? Então vamos lá, vamos fazer aqui a parte prática. Ó. Essas pastas, tem uma pasta dentro da outra, né? Nós temos aqui a pasta principal, que é a pasta Mateus, e nós temos aqui a pasta Almeida, onde nós arrastamos agora há pouco, nós fizemos em aula, né? Então, ó, eu vou clicar com o botão direito do mouse em cima dessa pasta, e aí eu vou usar a opção do Windows mesmo, tá, pessoal? Porque nem todo mundo tem o RAR instalado no computador. Então, nós vamos utilizar o software essencial do sistema operacional Windows. Então, ó, compactar arquivo.
Ao compactar arquivo, ele fica, a diferença entre uma pasta compactada e uma pasta não compactada é que ele fica esse zíper, ó. Então vou botar aqui, ó, Mateus compactado, vou botar pasta compactada. Pasta compactada. Então, ó, a diferença aqui nós conseguimos ver que uma tem o zíper e a outra é uma pasta comum, tá? Reforçando que quando a gente compacta um arquivo, ele fica menos pesado para o nosso computador, né? Ele fica ali com uma carga menos para o nosso computador suportar, então isso é bom. A pasta sozinha, ela não tem nenhum tipo de peso para o nosso computador, né? Mas se vocês tivessem muitos arquivos, ao compactar esse arquivo, vocês ficariam aí com um espaço menor no computador de vocês, beleza? Então, agora que eu compactei, eu vou mostrar como é que eu faço, ó, botão direito em cima da pasta, a extração, ó, extrair tudo. Então, nós temos a opção de compactar e nós temos a opção de extrair, que é descompactar, é a mesma coisa, né? Então, ó, botão direito, extrair tudo. E aí ele vai me mostrar essa janelinha aqui de confirmação. A gente confirma em extrair. E aí ele vai aqui, ó, extrair essa pasta. Lembrando que essa pasta aqui, ó, foi essa pasta aqui que nós compactamos, tá? Então, ao extrair, ela já vai aparecer aqui. Então, essa parte da aula ela é bem importante. Eu vou apagar, beleza, essa pasta aqui, mas reforçando que esse uso do compactar e extrair, ele é bem utilizado, então é bom vocês treinarem também. E se por acaso vocês não sabiam como se fazia a extração antes ou de compactamento de pasta antes, é desse jeito aqui, botão direito, extrair tudo ou utilizando o INRA, extrair. Eu vou fazer um exercício aqui agora, pessoal, que vocês podem fazer aí no computador de vocês, que é apagar um arquivo, tá? Para apagar um arquivo, a gente faz uso de vários métodos, vários jeitos, tá? Eu posso muito bem clicar com o botão direito do mouse, botão direito, tá, pessoal? Outro botão do mouse. Botão direito e vir aqui, ó, na opção excluir, ó, clicar na lixeirinha. Esse é um jeito, tá? Clicando com o botão direito, ó, lixeirinha. Eu posso dar um clique nesse arquivo ou programa e apertar no teclado a tecla Delete, também funciona, tá? Eu vou fazer isso nessa pasta aqui, ó, descompactada. Eu dei um clique só nela para selecionar e no meu teclado eu vou apertar a tecla Delete, tá? Pode fazer junto comigo. Apertei Delete ali e ela foi enviada para a lixeira. Então, vamos agora para o segundo exercício. Essa pasta aqui compactada, nós vamos apagar também, tá? Então, para apagar essa pasta lá para uma lixeira, agora eu vou mover. Eu vou dar um clique com o botão esquerdo do mouse, vou segurar, ó. Quando eu faço isso, eu consigo mover essa pasta para qualquer lugar. Vamos exercitar aqui primeiro antes de excluir, ó. Botão esquerdo do mouse, pessoal, que é o botão de seleção, tá? Então, ó, aqui a gente clica, segura, a gente consegue mover para qualquer parte da área de trabalho. Então, fazendo esse exercício aqui primeiro, ó, depois de fazer esse exercício de clicar com o botão esquerdo do mouse e mover, aí vocês podem, sim, ó, para finalizar, arrastar aqui para dentro da lixeira, que ele vai ser excluído. Beleza? Então, retomando aqui, pessoal, o que?
Esse ambiente do Windows, ele é parecido com os outros sistemas operacionais. Então, ao aprender a utilizar o ambiente Windows, a área de trabalho do Windows, vocês também conseguem fazer uso de outros sistemas operacionais. Beleza? Então, tudo isso que a gente fez aqui hoje pode ser feito com facilidade também no sistema operacional Linux. Tá? A gente falou sobre o Linux na última aula. Como é que a gente cria uma pasta no Linux? Da mesma forma, botão direito na área de trabalho, vai ter a opção de novo e aí vai ter a opção de pasta. É a mesma coisa, tá, pessoal? Eu não tenho o Linux instalado aqui, mas é a mesma função do Windows que a gente fez agora há pouco. Botão direito na área de trabalho, novo, e aí você vai em pasta. Isso na maioria dos sistemas operacionais, tá? Ainda falando, eu falei que ia dar 3 exemplos, né? Deixa eu dar o exemplo 3 aqui de programa essencial. Programa essencial. 3. Navegador. Pode ser chamado também de browser. Eu vou apresentar o navegador a vocês também, tá, pessoal? Coloquei aí no chat. Vou apresentar aqui a minha tela. E aí eu vou mostrar um exemplo de navegador, mas relembrando que nós temos vários exemplos de navegadores, né? Esse aqui, pessoal. Eu não vou nem pedir para vocês adivinharem o nome desse navegador, porque ele já dá a colinha aqui em cima, ó. Então, vocês já sabem que esse navegador aqui é o Google Chrome, tá? Esse navegador é o Google Chrome. Então, nós temos a barra de pesquisa, ó, do navegador. Ao fazer uma pesquisa aqui, pessoal, automaticamente ele vai fazer uma pesquisa no Google, tá? Então, não é necessário você primeiro entrar no Google e depois fazer pesquisa. Se você digitar a palavra somente aqui, vai aparecer. Um exemplo, ó, conectados do bem. Ele vai aparecer aqui a nossa página, ó, conectados do bem, logo em primeiro. Então, retomando aqui, ó, eu não digitei o nome do site, eu só digitei o nome do projeto social. E dessa forma, ele já me deu o site, ó, Conectados do Bem. Então, eu não sei qual é o site, é só você digitar um nome do seu interesse, Conectados do Bem, ou qualquer outra palavra que ele vai aparecer aqui, ó, Conectados do Bem. É logo o primeiro link, né? Que é a nossa página oficial. Beleza, pessoal? Então, um exercíciozinho aí rápido para vocês treinarem é fazer uma pesquisa. Ó, por essa barra aqui mesmo, você vai abrir o Google Chrome, que é esse ícone lá embaixo, colorido, né? Verde, vermelho e amarelo, com o centro círculo em azul. E aí você vai abrir o Google Chrome, quem tem o Google Chrome em casa, e aí vai fazer uma pesquisa. E aí vocês me retornem se vocês acharam a pesquisa que vocês fizeram só por palavras, tá? Porque, como eu disse, se você não souber o site, não tem problema. Um exemplo, eu gosto bastante de jogar videogame, mas eu não sei qual é o site oficial do PlayStation. Será que é playstation.com, playstation.com.br, tem www, enfim. Então, ó, só em pesquisar PlayStation, ele já dá o site oficial, ó, aqui embaixo, ó. Então eu digitei PlayStation e aí ele apareceu o site oficial. Aí esse exercício aqui que eu vou pedir para vocês fazerem rapidinho. Não precisa ser PlayStation, tá? Pode ser do interesse de vocês, pode ser
qualquer outra palavra. Vocês vão digitar e aí vocês vão pesquisar no Google. Se por acaso vocês não acharem, vocês retornem aqui no chat, mas vocês vão achar sim. A palavra que vocês digitarem aí, vocês vão achar. Beleza? Existem diversos outros tipos de navegadores, tá, pessoal? Mas normalmente ou é utilizado o Google Chrome ou é utilizado o Microsoft Edge. Algumas pessoas fazem uso do navegador Opera também, né? Opera GX. Semana passada a gente comentou somente sobre o navegador Tor. Tá? Vou botar aí no chat para vocês, navegador Tor. O navegador Tor, ele faz uso de criptografia. Então, ao pesquisar no navegador Tor, vocês têm o IP mascarado, ou seja, o IP é a identificação do computador, né? A identidade do computador. Quando a gente acessa o Google sabe exatamente quem somos nós e onde estamos pelo IP do nosso computador, né? Pela nossa localização e pelo nosso endereço. Agora, quando você faz uso de um navegador como esse, que eu dei de exemplo, que é o Tor, ele vai mascarar esse IP, ou seja, você vai entrar ali de uma forma anônima na internet sem que o seu computador seja exposto. Tá? O Tor ele não é um programa essencial, não vou usar ele como um programa essencial 3, mas é um exemplo aí de navegador interessante para vocês depois estudarem. Tá? A gente não vai fazer uso dele hoje, mas é um programa interessante para vocês estudarem e fazerem uso mais para frente. Tá? Programa essencial 4. Eu vou dar o exemplo de pacote de escritório. O que é um pacote de escritório? Um pacote de escritório é um programa onde vem diversos outros programas, é uma suíte de aplicativos, que a gente chama assim também, tá? Pacote de programas ou suíte de aplicativos. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, tá? Pacote Office. E aí eu apresento aqui a minha tela para vocês. Deixa eu apresentar aqui. Aqui, pessoal, esse daqui, ó, é um exemplo de um pacote de escritório, é um exemplo de uma suíte de aplicativos, né? Como eu disse, pode ser chamado ou de pacote de escritório ou suíte de aplicativos. Só pelos ícones, nós já conseguimos identificar aqui. Tá? E aí eu vou explicar a vocês. Esse W aqui é do programa essencial Word, né? Que nada mais é do que um processador de texto, onde nós vamos utilizá-lo para fazer um currículo, tá, pessoal? Então, atenção aí à nossa aula mais para frente, que nós vamos criar um currículo através de Microsoft Word. Aqui em cima nós temos um outro programa essencial que vem dentro desse pacote de escritório, que é o Excel. Está simbolizado ali por esse pacote, por esse X na cor verde, e o Word é simbolizado pelo W, a cor azul. O P é do PowerPoint. O PowerPoint ele é um programa para apresentações. Tá? Então, nesse módulo de apresentações, vocês vão criar uma apresentação com o gosto musical ou a banda favorita de vocês, tá? Utilizando o PowerPoint. O Word, nós vamos criar um currículo e o Excel, nós vamos criar uma planilha de gastos ou uma planilha financeira para vocês terem um controle. E isso fazer uso até em casa, tá, pessoal? Vocês, através do Excel, vocês conseguem fazer uma lista de compras de supermercado. E aí, nessa planilha em Excel, você vai conseguir colocar lá os valores do lado, né? Vai colocar o seu saldo, vai colocar o restante, enfim. Então, a gente vai fazer uma planilha de gastos ou uma planilha financeira, né, de controle financeiro, que é a mesma coisa.
Esse daqui é um exemplo de pacote de escritório, tá, pessoal? Há outros exemplos também, como, ó, vou colocar aqui para vocês, eu botei pacote Office. Nós temos também uma alternativa, que é o pacote de escritório LibreOffice. O LibreOffice, ele tem aqui os mesmos programas que tem no pacote Office, porém a diferença é que o LibreOffice ele faz parte, no caso do movimento software livre, ele não faz parte do Windows, então ele não é um programa que já vem, não é um programa essencial que vem no Windows. Para nós fazermos uso do LibreOffice, nós precisamos baixar da internet, tá? Então, o LibreOffice tem os mesmos programas do Microsoft Office, tá? Então, ó, eu expliquei ali que através do Office nós vamos criar um currículo. Esse tipo de documento, nós utilizamos esse azul aqui, ó. Ele é da mesma cor do Word, só que o nome dele não é Word, é Writer, tá? Eu vou escrever no chat aí para vocês daqui a pouquinho, o nome de cada um. Então, da mesma forma que nós conseguimos criar um currículo através do Word, nós conseguimos também criar um currículo através do LibreOffice Writer. Aí aqui o verdinho é semelhante ao Excel, como eu disse a vocês, ao chegar na aula de Excel, no módulo de Excel, nós vamos criar uma planilha de gastos, né, uma planilha de controle financeiro. Então, esse mesmo controle financeiro que nós criamos pelo Excel, nós conseguimos criar também pelo Calc, que é esse verde aí, ó, do programa LibreOffice. Tá? O nome dele é Calc. Como eu disse, daqui a pouquinho eu coloco aí no chat para vocês o nome deles, beleza? E o terceiro, esses dois últimos aqui eu não vou explicar porque não é essencial por agora, tá, pessoal? Mas esse terceiro aqui, ó, que é o laranja, essa cor que é laranja, ele é um programa semelhante ao PowerPoint, tá? Então, como eu disse, a gente vai criar uma apresentação no Office sobre o gosto musical favorito de vocês, né? Vocês podem criar essa apresentação de gosto musical ou de uma banda favorita também através do Impress, tá? Que é esse laranja aqui. Para ficar mais fácil a compreensão, eu vou colocar aqui no chat para vocês, pessoal, que a aula está acabando. A gente viu aqui, ó, programas essenciais, né? Eu vou colocar aqui para vocês a semelhança entre um programa e o outro. Então, ó, o Word, que é do... Eu vou botar MS Word, que é a Microsoft Word. A semelhança do Word é com o Writer, LibreOffice Writer. A semelhança do Word, ele é do programa Writer, que é aquela palavra que eu falei agora há pouco, né? Então fica mais fácil de vocês entenderem eu digitando. A semelhança do Excel é o Calc. Vou colocar aí também no chat para vocês. Excel é o LibreOffice Calc. E por último, não menos importante, a semelhança do Microsoft PowerPoint é o LibreOffice Impress. Perfeito? Então, a gente consegue fazer o uso tanto de um programa, a criação de um documento, tanto por um programa, tanto por outro programa. Beleza, pessoal? O currículo nós vamos criar através do Word. A planilha de gastos ou controle financeiro nós vamos fazer pelo Excel. E a nossa apresentação de gosto musical a gente vai fazer pelo PowerPoint. Mas
a essas alternativas que eu coloquei aí para vocês, se por acaso vocês não tiverem, né, o pacote Office ali no computador que você for usar qualquer hora dessa, você vai na casa de uma visita, não tem o Word, né? Você pode estar utilizando essa alternativa, beleza? Do Writer. E ele é um programa gratuito para baixar, basta vocês pesquisarem na internet. A gente viu pesquisa quase agora, hein? Se voltar 10 minutinhos, vocês vão relembrar a área de pesquisa, né? A gente usou um navegador Chrome. Então, vocês pesquisem pelo programa LibreOffice e aí vocês vão achar livre para download. O programa Microsoft Office, ele é pago, né? Ele é um pacote de programa pago. Porém, ele no computador ele vem como um programa essencial também, beleza? Para recapitular a nossa aula, pessoal. Nesses 2 minutinhos aí finais, a gente conseguiu apresentar toda a nossa introdução na nossa aula de hoje, que está dividida em tópicos. Basta vocês irem no tópico de cada tema que a gente conseguiu explicar aí sobre tudinho, né? Sobre hardware, sobre software, sobre dispositivos, enfim. Então, um breve resumo aí da aula tá nesse slide aqui, ó, que a gente viu hoje. Conseguimos, na nossa aula 2, ter tudo isso daí à disposição. Então, para material de estudo, basta vocês fazerem uso dessa aula 2, onde a gente falou sobre tudinho, inclusive como usar um teclado corretamente, né? Como utilizar o mouse. Então, por tópicos, vocês vão conseguir refazer se por acaso vocês precisarem. Beleza, pessoal? Usar esse minutinho final aí para perguntar se alguém tem alguma dúvida, ou alguém quer fazer alguma pergunta. Se todo mundo conseguiu entender aí direitinho. Não havendo dúvidas, eu acredito que todo mundo conseguiu entender, certo? A nossa aula de hoje, a aula 2, ela se encerra aqui, tá, pessoal? Mas semana, no caso, na quarta-feira, dia 6, nós temos a aula 3, beleza? Então, já já a gente acaba esse módulo de introdução ao pensamento computacional. E lógica, já está acabando. A gente já vai para a terceira aula na quarta-feira. Lembrando que são 5 aulas de cada módulo, né? Então, nos vemos na quarta-feira, dia 6. Mesma forma que nós nos encontramos hoje através do link. O link vai ser gerado e vai ser disparado para vocês. Eu vou me despedindo, agradeço a presença de vocês, tá, pessoal? Por acaso tiver alguma dúvida, é só vocês mandarem aí no comentário que a gente pode estar sanando aqui à distância sem problema nenhum. E mais uma vez, até quarta-feira. Obrigado pela presença de todos e até a próxima aula.